problema 108, tá? Num plano existe 20 pontos, dos quais 3 nunca são colineares, exceto 6 que estão sobre uma mesma reta. Encontre o número de retas que esses pontos determinam, tá? Então, gente, já com aquela ilustração que vimos aí, é possível já fazer uma resolução tranquila desse problema aqui. Então, veja só. Note que 20 pontos definem combinação de 20 agrupados de 2 em 2 retas, tá? Se não há colineares, né? Se não há 3 colineares. Então, se a gente pensar que não tem pontos colineares, ou seja, que estão na mesma linha, então o resultado disso aqui é a quantidade de reta que é possível traçar com 20 pontos. Ok? Porém, o exercício dá essa restrição. Ele diz que 6 pontos estão na mesma reta. Então a gente tem que pensar nisso. Ó. Porém, há 6 colineares. Né? Então, esses 6 colineares, somente os 6, eles vão produzir combinação de 6, agrupado 2 a 2, retas coincidentes, igual eu expliquei na ilustração anterior. Tá? E todas essas retas, né, o valor que vai dar aqui, quando você calcular, vai ser exatamente apenas uma reta. Você considerar apenas uma, porque todas elas vão ser coincidentes. Ok? Bom, então sendo assim, o truque que a gente usa para resolver esse exercício é você calcular a combinação de 20 pontos agrupados 2 em 2, porque aí você está calculando todas as retas possíveis. E aí você subtrai as retas que são coincidentes, as retas geradas por esses pontos alinhados. Tá? E aí no momento que você subtrai isso, tudo, você vai estar subtraindo também essa reta única que está sendo representada por todas essas coincidentes. E aí, para não ter essa diferença, essa leve diferença, a gente acrescenta uma unidade. Tá? É como se você está tirando essa única que representa, então você tem que acrescentar ela também de volta. Beleza? Bom, então é só substituir na fórmula agora. A interpretação é essa, o resto é continha. Bom, então vai ficar 20 fatorial sobre 2 fatorial vezes 18 fatorial, que é a diferença de 20 menos 2. Menos 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial, que é a diferença de 6 menos 2. Mais uma unidade. Bom, aí eu desenvolvo o 20 até o 18 para cancelar, então vai ficar 20 sobre 20 vezes 19 lá em cima, e embaixo vai ficar 2 do 2 fatorial. Na segunda parcela, eu vou desenvolver o 6 até 4 fatorial, para simplificar, então vai ficar 6 vezes 5 sobre 2. Tá? Assim. E aí, simplificando, vai ficar 10 vezes 19, dá 190, e 3 vezes 5, que dá 15. E a soma uma unidade, dando então 176 retas, tá? Então a gente consegue contar quantas retas tem com 20 pontos, sendo que 6 são colineares, eles estão alinhados em uma mesma reta, tá bom? Show de bola. Bom, problema 109, numa circunferência são tomados 8 pontos distintos, tá? Então, imagina a circunferência e nela, né, é formada por infinitos pontos a circunferência. Mas a gente só quer 8 deles. Beleza? Então, ligando-se 2 desses pontos, quantas cordas podem ser traçadas? Item B. Ligando-se 3 desses pontos, quantos triângulos podem ser formados? E item C. Ligando 6 desses pontos, quantos hexágonos podem ser traçados? Então vamos lembrar um pouquinho o que é corda, tá? Vou fazer uma ilustração para a gente dar uma olhadinha aqui, tá bom? Vamos lá. Temos aqui então uma circunferência com 8 pontos, tá? De A até H, 8 pontos. Bom, formar cordas, gente. Corda é um segmento de reta que secciona, né? Uma circunferência. Então, por exemplo, é um segmento de reta assim, ó. De A até B. Isso é uma corda, tá? As extremidades do segmento,
estão na circunferência, o ponto A e o ponto B, por exemplo. Então, eu vou ter essa corda também, vou ter essa, tá? Vou ter essas todas aqui. Tudo bem? E aí perceba o seguinte, né? Que quando eu vou olhar para o ponto B, traçar de B até A é o mesmo segmento de reta, de A até B. É a mesma corda. Então veja que a ordem não importa aqui, tudo bem? A ordem não importa. Então fazer o cálculo dessas cordas aqui é basicamente pensar na combinação de 8 elementos, que são os 8 pontos, agrupados de 2 em 2. Tá? Aí você vai ter a quantidade de cordas que podemos fazer aqui, ok? Bom, aqui eu tracei todos os segmentos. Se a gente não quisesse pensar em combinação, né, fosse na força bruta, veja, de cada vértice, né, cada ponto, de cada um vai sair exatamente 7 segmentos, tá? Perceba, sai 7 aqui, sai 7 aqui, vai sair 7 daqui também. Isso vai acontecer para os 8. Então, se eu tenho 8 pontos e cada um sai 7, então eu tenho 56 segmentos. Ok. Porém, a ordem não importa. Por exemplo, o segmento HB é igual ao segmento BH. Então, contar 56 segmentos é contar dobrado, tá? Ou seja, na verdade, só existe aqui metade de 56. Ou seja, existe 28 segmentos, 28 cordas. Ok, gente? Beleza, então vamos lá. Bom, então resolvendo aqui o item A, a gente tem o seguinte. Sabe que corda é um segmento secante à circunferência e as extremidades desse segmento são pontos da circunferência. Ok. Seja P o conjunto que tem os pontos, né, os 8 pontos, de A até H aqui, então as combinações ou as cordas que nós queremos são dadas pela combinação de 8 pontos agrupados de 2 em 2. Substituindo na fórmula, fica 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial, que é a diferença de 8 menos 2. A gente desenvolve o 8 fatorial até o 6 para cancelar, então vai ficar 8 vezes 7, tá? Já cancela o 6 fatorial em cima e embaixo, sobre 2. Por que o 2? O 2 vem do 2 fatorial, beleza? 87, 8 vezes 7 vai dar 56, sobre 2, 28, beleza? Então existe 28 cordas. No item B, a gente está associando 3 pontos daquela circunferência que eu mostrei para vocês, tá? E está formando triângulos, né? Traçar cordas, que seriam os lados do triângulo, né? Traçar cordas assim em 3 pontos, conectando 3 pontos, a gente estaria criando triângulos, tá? Se for feito dessa maneira. Então, fazer isso é você pensar nesse conjunto e você pensar na combinação de 8 elementos agrupados de 3 em 3, porque você vai estar combinando 3 elementos. E cada triângulo vai ser distinto um do outro, tá? Perceba isso. Lembre lá da nossa ilustração agora, da circunferência feita agora há pouco, que se você conectar 3 pontos daqueles 8, você vai estar sempre construindo um triângulo diferente, tá? Então, é basicamente uma combinação de 8 elementos agrupados 3 a 3. Bom, aí, substituindo na fórmula, vai ficar 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial, que é a diferença de 8 menos 3. Desenvolvendo 8 fatorial até o 5 fatorial, então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6, vezes 5 fatorial, que já vai ser cancelado com o de baixo. Então aqui fica só o 3 fatorial, que é 3 vezes 2, tá? Que é o 6. Então, só simplificando aqui o 3 vezes 2 por 6 em cima, o resultado é 8 vezes 7, né? Ou seja, 56. Beleza? Show de bola, gente. Então, item C. Ligando 6 pontos, né? Desses 8 aí da circunferência, quantos hexágonos podemos formar? Bom, é muito parecido, tá? Se você conectar 6 pontos daqueles 8, você vai estar criando hexágonos. Então, esses hexágonos é basicamente a combinação de 8
elementos, né, que são os 8 pontos, agrupados de 6 em 6. Então, substituindo na fórmula, fica 8 fatorial sobre 6 fatorial, vezes 2 fatorial, que é a diferença de 8 menos 6. Desenvolve, então, aí o 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. 6 fatorial vai cancelar com o 6 fatorial de baixo. Ou seja, 8 vezes 7 é 56, dividido por 2, 28. Tá? Então, existe 28 hexágonos. Beleza? Facinho o problema, hein? Bom, problema 111. Quantas diagonais não das faces tem um cubo? Item A. E quantas diagonais não das faces tem um octaedro? Tá? Então, aqui é já uma visão 3D, né? Vamos lá. Fiz aqui uma resoluçãozinha bacana para vocês. Veja, observando a imagem ao lado, note que podemos pensar em um conjunto W, por exemplo, que tem 8 pontos. Tá? E esse conjunto vai ser a representação dos vértices do cubo. Perceba aí, tá? De A até H. Ok? Sabendo que em um cubo há 6 faces, tá? Um cubo, você tem que saber isso, essa informação é tranquila. 6 faces, né? São 6 quadrados. E 8 vértices, tá? Também é bem tranquilo isso. Então, pela relação de Euler, existe uma relação lá que a gente aprende inicialmente no ensino fundamental, lá no 6º ano, 7º ano, e depois vem ver ela somente no ensino médio, trabalhando aí geometria, tá? Geometria espacial. Que é o seguinte, né? A relação de Euler diz o seguinte: V mais F é igual a A mais 2. Que é isso? Significa que em um poliedro convexo, a gente pode pensar que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2 unidades. Tá? É isso que quer dizer essa relação de Euler. Então, sabendo que faces é 6 e que 8 é vértices, então 8 mais 6, 14. Passa esse camarada para cá subtraindo, então o A vai ser 12. Tá? Então, sabendo disso e sabendo da relação de Euler, então a gente acha que as arestas são 12. Beleza? Bom, aí para calcular as diagonais do cubo, tá? E não da face, o que a gente faz, tá? Perceba o truque. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Vai fazer a combinação de 8 elementos, tá? Aqui eu já tracei para vocês as diagonais, ó. Só de traçar é fácil, já dá para ver que é 4, né? A rosa, que vai de E até B, a azul de G até D, a vermelha, que vai de C aqui na frente até o H lá no fundo, a amarela, que vai de A até F, beleza? Então são 4. Mas como calcular isso, né? Não visualmente. Bom, é fazer a combinação de 8 elementos agrupados 2 a 2. O que é isso? É você olhar para os 8 pontos, os 8 vértices, e agrupar 2 a 2. Quando você faz isso, você está criando a contagem, né? Você está contando todos os segmentos gerados por esses 8 pontos. E todos esses segmentos são as diagonais do cubo, as diagonais da face, tá? Por exemplo, aqui em cima, ó, o segmento de A até C, tá? E de B até D também é uma diagonal da face, ok? Você está contando esses camaradas também e está contando as arestas do cubo, que são os lados, né? As quinas aqui. Então você está contando tudo, beleza? Bom, aí daí você tem que subtrair coisas, tá? O que você vai subtrair? Porque aí a diferença, o resto, vai ser exatamente as diagonais do cubo, beleza? Então, o que você vai subtrair? O que é esse parênteses aqui na segunda parcela? Esse parênteses é o seguinte: combinação de 4 agrupado 2 a 2 é exatamente 4 pontos da face. Escolhe uma face, por exemplo, a de cima aqui, ó, ABCD. 4 pontos agrupados 2 em 2, isso dá 6, tá? Se substituir na fórmula, você vai ver que vai dar 6. E é exatamente isso, tá? Esses 4 pontos geram 6 segmentos. Ou seja, os 4 lados e as 2 diagonais do quadrado, tá? O AC e o BD, por exemplo. Tá? Só que a gente não quer, né, contar, por exemplo, agora, a gente não quer contar
os lados. A gente quer contar só as diagonais da face. Dessa face aqui, por exemplo. Então, eu estou extraindo aí 4 unidades. Combinação de 4 agrupado de 2 em 2 dá 6. Já expliquei para vocês. Os 4 lados mais as 2 diagonal. Subtraio 4 unidades. O que é isso? Eu estou subtraindo os 4 lados. Então, a diferença disso é o quê? É as 2 diagonais da face. Tá? E aí, como eu tenho 6 faces no cubo, eu multiplico por 6. Tá? É por isso que está esse 6 multiplicando aí. Okay? Então, essa parcela 6 vezes, abre parênteses, combinação de 4 elementos agrupado de 2 em 2 menos 4, é a parcela que está contando as diagonais da face. Tá? E eu estou extraindo elas, porque eu estou subtraindo. Perfeito? Em seguida, eu estou extraindo 12. O que é esse 12? São as 12 arestas. Tá? São as laterais. Ó, as laterais de todas as faces. Beleza? Os lados aí desses quadrados da face. Beleza? Que a gente calculou aqui usando a relação de Euler. Bom, aí fazendo essa subtração, o resultado só pode ser as diagonais do cubo, que é o que sobra. Beleza? Então, veja. Aqui a gente vai ter 6 vezes a combinação de 4 agrupado de 2 em 2, aplicando a distributiva. E aí, menos 6 que multiplica menos 4, isso vai dar mais 24. Tá? Então, vai ficar assim. Perceba que eu já substituí, tá? Ó, a combinação de 8 agrupado de 2 em 2 dá 8 fatorial vezes 2 fatorial vezes 6 fatorial, que é a diferença de 8 menos 2. E aqui é 6 vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial embaixo, que é a diferença. Né? Um desses 2 fatorial é a diferença de 4 menos 2 aqui. Ó. E esse 24 veio do produto de menos 6 vezes menos 4. Vai dar mais 24. Menos 12. Perfeito? Bom, show de bola. Então, aí a gente desenvolve o 8 fatorial até o 6. Vai ficar 8 vezes 7. Cancela o 6 fatorial em cima e embaixo. E o denominador vai ficar com 2, que vem do 2 fatorial. Na segunda parcela, desenvolve o 4 fatorial até o 2 fatorial. Então, vai ficar 4 vezes 3, multiplicado por 6, claro, sobre 2, que é um 2 que vai vir desse 2 fatorial aí. Né? Um vai ser cancelado, mas vai manter o outro. E aí, 24 positivo menos 12. Então, a gente chega em 8 vezes 7 sobre 2, menos 6 vezes 4 vezes 3, mais 24 menos 12. Simplificando 2 com 8, ficam 4 vezes 7, vai dar 28 ali. E aí, simplificando 2 com 4 aqui na segunda parcela, vai ficar 2. E aí, 2 vezes 6. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. E aí, show de bola. 28 menos 36, mais 24 menos 12, isso vai dar 4. Tá? Essa diferença 4 é exatamente as 4 diagonais que a gente tem aí. Perfeito? Show de bola. Essa linha de raciocínio vai ser muito importante porque na próxima aula tem um exercício que vai gerar uma fórmula muito mais simples, tá? Mas é baseada nesse raciocínio para a gente calcular diagonais de qualquer prisma, tá? Lembrando que o cubo aqui é um prisma, beleza? Bom, problema 111, item B, né? É calcular as diagonais de um octaedro. Bom, nem todo mundo lembra o que é um octaedro, tá? Eu fiz aqui um probleminha e trouxe a figura. É esse balãozinho aqui, né? É basicamente uma pirâmide de base quadrangular. Um em cima e um embaixo. Né? As duas meio que coladas assim. São um octaedro. Beleza? Bom, aí, observando a imagem ao lado, note que podemos pensar em um conjunto que tem 6 pontos, tá? 6 pontos. E esse conjunto vai representar os vértices. É só você olhar, você vai contar aí, vai ter 6 vértices. Ok? Beleza. Então, sabendo que em um octaedro existe 8 faces, né? Que são 4 da pirâmide de cima e 4 da pirâmide de baixo. Então, tem 8 faces. E 6 vértices. Então, você tem que saber dessas informações. Então, pela relação de Euler, a gente tem que
a gente tem 12 arestas, tá? Lembrando que a relação de Euler aqui, a gente vai somar aí, no lugar do F vai colocar 8, no lugar do V vai ser 6, vai dar 14. Então, 14 menos 2, A igual a 12. Então, tem 12 arestas. Ok? Bom, aí a gente vai usar o mesmo raciocínio anterior, tá? Para desenvolver esse problema. Então, vamos lá. Bom, claramente, né? Já coloquei até as diagonais aqui, ó. Uma vermelha, a outra em rosa e a outra em amarelo. Vai dar 3. Pronto. Se você tem essa figura em mente, conhece o que é um octaedro, não havia necessidade alguma de resolver através de cálculos, né? De uma maneira visual, você já conta 3. Mas vamos aos cálculos, para depois ficar mais fácil de deduzir a fórmula, ok? Bom, então, as x diagonais vão ser expressadas por combinação de 6 agrupados de 2 em 2, 6 vértices, né? Vou pegar de 2 em 2. O que essa combinação vai fazer? Ela vai contar tudo. Ela vai contar as arestas, ela vai contar a diagonal interna do octaedro, e se tivesse, ela vai contar também as diagonais da face, caso tivesse. Tudo bem? Caso tivesse. Nesse caso, você vai ver que não vai ter. Afinal, as faces são triângulos, né? Então, o triângulo não tem diagonal. Bom, então veja. Conta tudo. Aí eu vou subtrair quem? Eu vou subtrair as diagonais da face. Tá? Como que seria calculada as diagonais da face aqui? Seria a combinação de 3 elementos agrupados 2 a 2. Tá? Estou olhando para uma face, cada face é um triângulo. Então tem 3 vértices. Vou agrupar de 2 em 2. Tudo bem? E aí eu vou subtrair 3. Esse 3 são os lados. Tá? É a mesma proposta do item anterior. E aí, como eu tenho 8 faces, eu multiplico por 8. Beleza? É essa a ideia. E depois eu subtraio todas as arestas, que são 12. Essa é a ideia. E aí a gente sabe que combinação de 3 agrupado 2 a 2 é 0. É 0 não, é 3. Então esse parênteses vai ser 0. Tá? Vai ser 3 menos 3, vai dar 0. Multiplicado por 8, então é desnecessário, nesse exemplo, essa parcela, então. Então a gente pode simplesmente pensar nisso. Combinação de 6 agrupado 2 a 2 menos 12. Tá? Nesse caso, é super desnecessário essa parcela. Tá? Mas para manter a interpretação do nosso raciocínio, é interessante pôr. Tudo bem? Então vamos lá. Substituindo aqui, vai ficar 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial, onde 4 fatorial é a diferença de 6 menos 2. E aí desenvolve o 6 fatorial até o 4 fatorial para se cancelar, ficando então 6 vezes 5 sobre 2. Bom, aí simplifico o 2 com 6, vai dar 3 vezes 5, que é 15, menos 12, que é 3. Tá? Então, exatamente 3 diagonais. Tá bom? Show de bola. Então, vamos aí para o nosso último probleminha dessa aula. Problema 112. Tá? Sabe-se que o número total de vértices de um dodecaedro é 20. E que as faces são pentagonais, tá? São pentágonos. Quantas retas ligam 2 vértices do dodecaedro, não pertencentes à mesma face? Aqui ele está perguntando quantas diagonais do dodecaedro existem, tá? Em outras palavras, porque retas que ligam 2 vértices do dodecaedro que não é da face é basicamente as diagonais do dodecaedro, tá? Não da face dele, somente dele, tá? Internas a ele. É isso que ele está perguntando. Então o princípio é o mesmo, tá? Vamos lá. Ok. Observando a imagem ao lado, eu coloquei aqui uma imagem de um dodecaedro, tá? Note que existe um conjunto W que tem 20 pontos, 20 elementos, tá? De A até T aí são 20 pontos. É o conjunto que representa os vértices do dodecaedro, tá? 20 vértices, o problema está dando no enunciado. Se ele está dizendo que as faces são pentagonais, maravilha, é um pentágono na face, show de bola. E aí
Se é um dodecaedro, já vem de 12 faces, né? O significado de dodecaedro significa 12 faces. Então, são 20 vértices e 12 faces. Então, pela relação de Euler, né, essa relação que a gente vem usando, a gente sabe que tem 30 arestas, tá? Afinal, coloca 20 no V ali, coloca o 12 no F, 20 mais 12, 32. Passa o 2 para o outro lado subtraindo, o A só pode ser 30. Para essa igualdade aí valer. A relação de Euler. Beleza, então descobri que tem 30 arestas. Então a gente usa o mesmo princípio para deduzir essas diagonais internas aí do dodecaedro. Vamos lá. Combinação de 20 agrupado 2 a 2 é você olhar para os 20 vértices do dodecaedro e encontrar todos os segmentos gerados por esses 20 pontos, né? Esses 20 vértices. E todos, quando eu falo todos, é o quê? É as diagonais internas, são as arestas, as diagonais laterais, tudo. Beleza? Show. E aí daí a gente vai fazer o quê? A gente vai subtrair as diagonais das faces e depois subtrair as arestas, que são 30. Então essa parcela do meio vai ser exatamente as diagonais da face. Então vamos lá. Combinação de 5 agrupado 2 em 2, estou olhando para um pentágono que tem 5 vértices. Beleza? 5 pontos. Beleza. Agrupar de 2 em 2, eu estou querendo todos os segmentos de retas gerados por esses 5 pontos. Ou seja, eu estou querendo os lados do pentágono e as diagonais do pentágono, que vai ser a diagonal da face de uma face. Ok? Beleza. E aí eu subtraio 5. Subtrair 5 significa que eu estou extraindo, né? Subtraindo os lados. A contagem dos lados. Então, a diferença que vai ter nesse parênteses aí vai ser as diagonais do pentágono. Beleza? Show de bola. Bom, aí perceba o seguinte, né? Combinação de 5 elementos agrupados 2 em 2 vai dar um valor. A gente vai subtrair 5. O resultado que der aí vai ser as diagonais do pentágono. Se eu tenho 12 faces, então eu multiplico por 12 para calcular todas as diagonais de todos os 12 pentágonos, tá? Beleza? E por fim, subtrai 30. 30 o quê? 30 arestas. O resultado final disso só pode ser as diagonais internas do nosso dodecaedro. Beleza? Então vamos lá. 12 vezes a combinação de 5 elementos tomados 2 a 2, tá? Menos 12, então vai ficar menos 12 combinação de 5 agrupado 2 a 2. E aí, distributiva, menos 12 vezes menos 5 vai dar mais 60. Beleza? Show de bola. Então agora substituindo na fórmula, vamos ter aí, ó, 20 fatorial sobre 2 fatorial vezes 18. 18 é a diferença de 20 menos 2. 12 vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Esse 3 vem da diferença de 5 menos 2. Tá? E esse 12 é o 12 que está multiplicando aí. Beleza? Mais 30. Por que mais 30? 60 menos 30 dá 30 positivo. Beleza? Bom, aí desenvolve o 20 até o 18 para cancelar. Então vai ficar 20 vezes 19 sobre 2 na primeira parcela. Depois vai ficar, vamos desenvolver o 5 fatorial até o 3. Então vai ficar 5 vezes 4. Cancela o 3 fatorial em cima e embaixo. Então vai ficar no numerador 12 vezes 5 vezes 4 sobre 2 mais 30. Beleza? Simplificando aqui, vai ficar 10 no lugar do 20, vai ficar um 2 no lugar do 4. Então, 10 vezes 19, 190. Né? 5 vezes 2, 10 vezes 2, 120. Então, 190 menos 120 mais 30. Isso é 100. Ou seja, existe 100 diagonais internas no dodecaedro. Beleza? Não das faces. Internas ao dodecaedro. Show, gente? Maravilha. Espero que você tenha entendido esse raciocínio, porque a gente vai usar ele para depois deduzir uma fórmula muito bacana. Para a gente não precisar ficar se matando a todo momento, tá? A fórmula é muito simples mesmo. Então, até mais.
Até a próxima aula. Gostou aí, né? Deixa seu like, se inscreva, gente. Compartilhe. Vamos lá, vamos divulgar conhecimento. Um grande abraço. Até a próxima aula.